Olá, estamos mais uma vez no ar com o programa Direito à Palavra, do curso de Fonoaudiologia da PUC de São Paulo. Este programa é um programa especial que vai apresentar uma entrevista com o professor Dr. Freitas Magalhães. Professor, bem-vindo à PUC. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. O professor é pesquisador, professor da Universidade Fernando Pessoa, do Porto, essa cidade tão cativante, tão importante historicamente. E nós vamos falar sobre o seu objeto de pesquisa. Eu vou começar perguntando qual a sua formação? Bem, antes de mais e antes de responder à sua pergunta, eu quero agradecer o convite para estar aqui presente. É um prazer, é um enorme prazer estar aqui em São Paulo e principalmente na PUC. Muito obrigado. Em relação à formação, eu tenho formação em Psicologia, nomeadamente na área da Psicologia das Emoções. O meu doutoramento foi feito nessa área e há cerca de 30 anos que eu estudo a expressão facial das emoções, o que me dá um enorme prazer. Porque, como eu costumo dizer, a face é o grande atlas das emoções. E o senhor é pesquisador de um importante centro em Portugal. Sim. Fale-me um pouquinho sobre esse laboratório. Bem, o Laboratório da Expressão Facial da Emoção é o único em Portugal e dos poucos na Europa que se dedica exclusivamente à expressão facial da emoção. Foi criado em 2003 por sugestão do meu grande amigo, o professor Paul Ekman, da Universidade da Califórnia. Vamos comemorar este ano, no dia 9 de outubro, 12 anos de atividade científica. Já fizemos centenas de investigações na área e o nosso foco é, sem dúvida, a expressão facial da emoção. Colaboramos com várias instituições nacionais e internacionais e participamos em congressos e organizamos o último congresso, que aliás foi o primeiro, o First World Congress on Facial Expression of Emotion, no Porto. O segundo ainda não sei onde será, mas o Laboratório da Expressão Facial da Emoção tem dado um contributo importante em áreas que certamente nós vamos falar mais adiante, como por exemplo a justiça, a educação e a saúde, para a compreensão do valor da face humana nestes contextos. E falando nesses campos de atuação, o senhor poderia explicitar um pouquinho mais em que campos ela é útil, como se o estudo da expressão facial é útil para que investigações, para que tipos de investigações? Por exemplo, no campo da justiça, eu advogo há muitos anos que os interrogatórios e as inquirições policiais e ou judiciais deviam ser gravadas para posterior análise científica na área da expressão facial da emoção. Eu sou autor da proposta pioneira em Portugal, que apresentei à Sra. Ministra da Justiça em 2011, para que fosse criada a Agência Nacional de Avaliação da Expressão Facial da Emoção, ANAF, com o sentido claro de avaliar se as incongruências emocionais em interrogatório. Isto é, estando duas pessoas a interrogar ou um criminoso ou numa situação de inquirição, por exemplo, de crime de violência doméstica, estará também uma câmara que vai filmar para que depois seja possível a quem é especialista na área da expressão facial da emoção avaliar e emitir um parecer, uma perícia em relação a esse comportamento, que depois seria mais um elemento a ter em conta na análise por parte do juiz. Por outro lado, na área da educação é fundamental, eu defendo também há muitos anos, um programa de literacia emocional, isto é, as crianças desde o ensino básico do primeiro ciclo deviam aprender a saber usar e conjugar 3 verbos, identificar, regular e usar as emoções, porque se cria aí uma situação de diminuição da, por exemplo, a agressividade ou até da violência. E um outro campo que também eu acho que é muito importante é o campo da saúde. Os profissionais da saúde deviam ter acesso a todas as ferramentas científicas para avaliar a expressão facial da emoção, principalmente na área da dor, porque a maior parte deles, se não todos,
têm muitas dificuldades para avaliar a expressão facial da dor, porque não sabem identificá-la, nem sequer depois caracterizá-la. São estes três campos, grosso modo, nos quais o Laboratório da Expressão Facial da Emoção tem atuado. Eu vou acrescentar Sim. E perguntar como que o senhor avalia isso. Nós temos a comunicação, né? No nosso laboratório, no LIAC, a gente analisa a expressividade vocal, né? O gesto vocal, né? De como você vê a importância de relacionar a expressão facial com a expressão vocal. Nesses estudos, a gente faz esse tipo de estudos de base fonética. Né? É indispensável, é indispensável. Eu ia lá chegar, certamente, para mais à frente, até porque quando nós temos acesso a dois discursos, o discurso facial e o discurso vocal, nós temos acesso a uma configuração que nos permite depois detectar melhor as emoções que estão associadas. Aliás, nós criámos uma plataforma que se chama iVoice, que analisa a voz, ou seja, o ritmo, a intuação, etc, etc. Para que, em contexto jurídico, seja possível verificar as incongruências entre o discurso verbal e o discurso não verbal, através da expressão facial da emoção. Portanto, a voz tem uma função fundamental em toda a comunicação humana. E as emoções, é realmente possível a gente identificar as emoções através da expressão facial? É possível e desejável. E quais são as emoções? As emoções básicas? O que se chama de emoções básicas? Bem, as emoções básicas e universais são aquelas que são comuns a todos. Isto é, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, tem as emoções básicas e universais. Nós já nascemos com um padrão das emoções básicas, que depois vamos utilizando durante a nossa vida do dia-a-dia. Atualmente estão catalogadas ao nível científico 7 emoções básicas: a alegria, a tristeza, a cólera, a surpresa, o medo, a aversão e o desprezo. Portanto, estas 7 emoções básicas são a chamada baseline, a linha de base, para depois falarmos e partirmos para as chamadas emoções secundárias, ou as emoções que daí derivam. Por conseguinte, todos nós somos capazes de construir as emoções básicas. E é possível se distinguir entre emoção real, emoção falsa ou representada, por exemplo, por um ator? Se você está analisando as emoções, quer dizer, pela expressão facial, consegue-se diferenciar esses três, quando a pessoa está mentindo, né? É uma emoção falsa, quando a pessoa está sendo verdadeira, ou quando um ator está representando essa emoção? Na verdade, uma das capacidades que o ser humano tem é de dissimular as emoções. Nós aprendemos isso bem cedo, através do contacto com os pais. A partir dos 4, 5 meses é possível já começar a aprender essa situação. Isto significa que, para além das emoções básicas, que aparecem connosco desde o início do nosso nascimento, também temos um mecanismo de dissimular essas emoções. Acontece, porém, é que o processo de dissimular essas emoções é diferente do processo de construir a emoção real. Aliás, se reparar em filmes e em fotografias, facilmente vai encontrar que a expressão não é exatamente a mesma, o que significa que há incongruências emocionais. O ator estará sempre a representar as emoções e não a viver as emoções, o que significa que as áreas cerebrais que são ativadas são diferentes e todo o processo neuronal também é diferente, e esse vê-se claramente na face, até porque o cérebro funciona como os camarins. O ator está ali, está a representar, ele sabe que está a representar, não está a viver as emoções. E depois a face funciona como o palco, e é no palco que nós vemos quando eles estão a representar ou quando estamos a ter uma emoção real. O exemplo da dor que lhe dei antes é um exemplo feliz, porque há quem representa a dor e há quem viva, infelizmente, a dor. O que é que isto significa? Significa que facilmente, através da técnica científica, nós identificamos qual delas é verdadeira e qual delas é falsa. E emoção e sentimento? Qual é a diferença entre emoção e sentimento? Essa é uma boa pergunta, porque
Nós temos alguns critérios para identificar essa diferença. Um dos critérios essenciais tem a ver com a duração e a intensidade. Enquanto que a emoção é imediata, é uma reação neuropsicofisiológica, acontece na hora, é uma descarga neuronal, o sentimento é muito mais demorado, não acontece, pode não acontecer agora, e configura uma outra diferença. A emoção, por natureza, será sempre visível no corpo ou na face, enquanto o sentimento não precisa, o sentimento não será visível na face. Eu posso sentir amor por alguém e isso não se vê no meu corpo. Esta é a grande diferença entre emoção e sentimento. E como se faz a análise da expressão facial da emoção? Como que se avalia? Fala um pouquinho sobre o processo que você faz, o que você usa como protocolo, se é baseado em fotos, se é baseado em vídeo, como é a questão da avaliação realmente da expressão por um pesquisador que tem tanta experiência, né, nessa área. Bem, quando nós avaliamos a expressão facial da emoção, temos de partir do pressuposto que essa avaliação tem de ser séria e honesta. E para ser séria e honesta, temos que recorrer a instrumentos científicos. E aquele instrumento científico que, de facto, está validado do ponto de vista internacional há muitos anos, é o Facial Action Coding System, que, numa tradução livre para português, será o Código de Anotação da Expressão Facial da Emoção, que é composto por 44 unidades de ação principais e, por conseguinte, este método avalia o movimento do músculo, ou de vários músculos ao mesmo tempo, e nos permite, mais tarde, fazer uma predição, não é? De predizer qual é a emoção que está associada. Nós analisamos vídeos, analisamos fotografias, mas se tivermos acesso ao vídeo torna-se mais fácil porque fazemos uma análise frame to frame, no sentido de verificar se há ou não incongruências emocionais. Até porque uma emoção demora cerca de 350 milésimos de segundo a aparecer na face. Ou seja, o cérebro constrói sempre a emoção e a face, que é o palco que mais mostramos ao mundo durante a vida, é que vai apresentar essa emoção, porque o cérebro por si próprio não consegue fazê-lo. O que significa que é um tempo muito, muito reduzido, mas é um tempo suficiente para nós encontrarmos algumas incongruências emocionais. A emoção é uma descarga psíquica, né? E essas identificações dessas características, elas são feitas com macro e micro expressões. É verdade. Né? O que são essas macro e micro expressões? Na verdade, nós temos três grandes áreas da expressão facial. Embora aquelas que são estudadas com mais acuidade sejam a micro e a macro expressão. No meio delas podemos incluir as chamadas expressões subtis. Mas respondendo em concreto à sua questão, que é muito pertinente, a microexpressão é uma expressão que ocorre na face humana num quarto de segundo. É muito rápida e que não é constatável a um olho humano nu, no sentido de imediato. Se esse olho humano não for treinado, se não tiver de facto a capacidade de verificar essa microexpressão, nem sequer a detecta. E tem de recorrer a programas informáticos para o fazer. Quem já tem treino de muitos anos consegue detectar essas microexpressões. E as microexpressões são muito importantes porque são elas que de facto podem indiciar ou não se há incongruências emocionais. Enquanto que as macroexpressões podem demorar até 4, 5 segundos. Têm uma intensidade menor, enquanto que as microexpressões têm uma intensidade diferente. E isto faz com que nós tenhamos a ideia clara de que é possível utilizar as duas para detectar as incongruências emocionais. E é possível, então, se identificar se uma pessoa está mentindo ou não? É possível e desejável, isto é, não faz sentido. É importante esclarecer que nós não andamos aqui à procura da mentira, nós andamos sempre à procura da verdade. O que sucede é que quando alguém tem conhecimento de um determinado ato que fez ou não fez e está a ocultar informação que pode ser preciosa, por exemplo, para a justiça,
é importante verificar se a pessoa está ou não a ser incongruente, ou seja, se está a mentir. O construto mentira é muito interessante do ponto de vista científico, porque nós temos, em primeiro lugar, de definir o que é mentira. A mentira é sempre um processo sem pré-aviso. E a mentira pressupõe eu tirar algum ganho, alguma recompensa dessa minha mentira, em meu proveito. Enquanto, por exemplo, as crianças podem mentir, mas não têm uma intencionalidade na mentira. Enquanto que os adultos mentem com uma intencionalidade. Se há uma intencionalidade, significa claramente que há aqui um processo que não é regular, não é normal na construção cerebral. O que significa também que facilmente nós podemos detectar essas incongruências, porque quem mente demora mais tempo a contar a história. Quem mente tem que acrescentar pontos e vírgulas e outras coisas à história, o que significa claramente que isso se vê na face. E, portanto, como esse processo de construção da verdade é diferente do processo de construção da mentira, nós facilmente acabamos por apanhar, como se diria em inglês, catch off the liar, apanhar o mentiroso nessa situação. E haveria pessoas que seriam mais expressivas do que outras, do ponto de vista do utilizar os movimentos da face? Ou isso não tem nada assim importante? importante? Porque, por exemplo, o sorriso é inato, o sorriso nasce connosco, desenvolve-se connosco e morre connosco. Mas há pessoas que sorriem muito pouco durante a vida. Isso não quer dizer que não saibam sorrir. Aliás, para justificar o facto do sorriso ser inato, há um exemplo muito concreto. Os nados cegos, aqueles que nascem sem nunca ter visto e não veem atualmente, conseguem sorrir. E, por conseguinte, esse é o exemplo mais concreto para afirmar categoricamente que o sorriso é inato. E é óbvio que há pessoas que são mais expressivas e outras pessoas que são menos expressivas. E isso tem a ver com uma variável, ou com as variáveis moderadoras, que são a idade, o género, o sexo e o contexto social. Ou seja, por exemplo, a mulher sorri mais do que o homem, isto é que está comprovado. Em relação à idade, nós sorrimos mais na idade reprodutiva e sorrimos menos na idade da velhice. E por fim, o contexto social. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas são mais expressivas. Isso tem a ver também com a influência climática. E por conseguinte, essa é uma avaliação que se faz do ponto de vista da influência das variáveis moderadoras na expressão facial. Eu defendo que as pessoas devem ser sempre expressivas. E mais, devem dar um sorriso, não devem estar à espera que lhe peçam um sorriso. O sorriso não deve ser pedido, deve ser dado. Qual é a importância das emoções para a espécie humana? Que funções elas têm? Desde o início, o primeiro momento de nascimento é um movimento da expressão facial, para além de sonoro, o choro. Porque é importante que, desde o início, nós saibamos comunicar. Porque, se reparar, a face humana é a parte do corpo que mais mostramos durante a vida. E é a parte que mais utilizamos para comunicar com os outros, seja através da expressividade facial, seja através da voz. E, portanto, estou convencido que, sem expressão facial, sem voz e sem emoções, nós tínhamos muita dificuldade em nos entendermos enquanto espécie. E até sobreviver, né? Exatamente. Porque tem certas expressões, certas emoções que protegem. Sim, que fazem né? parte de todo o processo, de todo o cardápio de sobrevivência, como, por exemplo, as emoções básicas. É necessário ter medo. Eu advogo, as pessoas não devem ter medo do medo. O medo faz parte de toda a vivência humana, porque se nós não tivermos medo, certamente vamos ter alguns problemas do ponto de vista da integração social e até do ponto de vista da saúde mental, no sentido em que o medo faz parte de todo um processo comunicacional e de sobrevivência. E o estudo da expressão de emoções em animais? Ele tem sido feito? O que tem sido revelado nessa pesquisa sobre a expressão de emoções em animais? Outros que não os humanos. Claro, há estudos muito interessantes e um deles foi apresentado no primeiro Congresso Mundial que nós realizamos no Porto e que tem a ver com a relação entre a expressão facial do chimpanzé e a expressão facial do humano. Há semelhanças, mas também há diferenças. E uma das diferenças que foi lá apontada tem a ver com
Quando, por exemplo, nós ao sorrir mostramos as duas fileiras dentárias, significa que estamos com um sorriso largo. No chimpanzé isso não significa um sorriso largo, significa que o chimpanzé está a preparar-se para atacar. Portanto, são duas expressões que aparentemente parecem iguais, mas têm um entendimento diferente. E isso é importante do ponto de vista científico para se perceber até que ponto a identificação e o reconhecimento das expressões, quer em homens, quer em animais, é decisivo, porque nós percebendo e interpretando essas expressões, sabemos como é que vamos atuar com esses animais. Se não soubermos, temos mais dificuldade em fazê-lo. Isso tem a ver também com o contexto, né? Claro. Que o contexto também vai ter um papel aí na identificação dessas emoções. E como que é catalogar emoções? Porque tem um problema, e eu como linguista, como foneticista, né, sempre se tem a preocupação da terminologia, né? A gente tem medo, pavor, terror, né? Quando a gente entra no campo da semântica, tem toda essa sutileza, né, do significado. Claro. E para você identificar as emoções, né, tanto as básicas, né, o que se chame primárias, secundárias, o que for, se esbarra nesse problema da terminologia, né? É verdade, e até por isso é que a comunidade científica, e bem, nos últimos anos, tem procurado em identificar as emoções básicas, depois as emoções secundárias, e há quem defenda, há autores que defendem as chamadas emoções de fundo, ou emoções também sociais. Esta catalogação das emoções é difícil porque até o próprio termo emoção, que vem do latim emovere, que é de movimento, não está ainda suficientemente esclarecido na comunidade científica. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Há quem defenda que a emoção é um processo integralmente inconsciente. E há quem defenda que a emoção é um processo integralmente consciente. E, portanto, eu advogo que é um processo inconsciente/consciente. Até porque nós não podemos afastar de todo a cognição nas emoções. Mesmo que seja em milésimos de segundo, nós acabamos sempre por pensar na emoção que estamos a produzir. Há uma interação no sistema límbico entre a emoção e a cognição, isto é, nós não podemos dissociar completamente o pensar as emoções. E por isso é que torna-se mais difícil catalogar as emoções. Penso é que na área da expressão facial de emoção nós já analisamos bem estruturalmente a expressão facial. Estamos agora numa fase de perceber e entender as funções dessa expressão facial em contexto social, em contexto de interação humana. Bom, sobre pesquisadores que investigaram a emoção. Quais pesquisadores, pela obra, pelas publicações, pelos experimentos realizados, você destacaria na área de expressão facial das emoções? Nós temos alguns ícones que são de facto relevantes na área da expressão facial da emoção. Eu iniciaria por citar o Charles Darwin, que de facto é um contributo decisivo para a interpretação das emoções e da expressão facial em humanos e também em animais. Citaria também Duchenne de Boulogne, que é o grande responsável pela distinção entre o sorriso verdadeiro e o sorriso falso, através das suas experiências, nomeadamente o non-Duchenne Smile e o Duchenne Smile. E também, para concluir este pódio, incluiria o professor Paul Ekman, que é o grande responsável por hoje em dia nós termos um instrumento científico de análise da expressão facial da emoção, porque foi quem criou, juntamente com William Friesen e Joseph Hager, em 2002, porque o instrumento inicial foi apresentado em 1978, o FACS, ou seja, o Facial Action Coding System, que é o código de anotação da expressão facial da emoção mais utilizado em todo o mundo. Portanto, julgo que este pódio científico ficava bem, sem os separar de primeiro, segundo ou terceiro. Acho que seria um pódio horizontal, isto é, no sentido de que estão todos ao mesmo nível.
Eu devo dizer-lhe que, à semelhança de Heckman, eu sou um darwinista assumido. A minha posição é que há uma evolução das emoções ao longo do tempo e que nós utilizamos a emoção para nos adaptarmos em função das circunstâncias e das consequências. Então, essa sua resposta me leva a uma outra pergunta que a gente pode explorar numa próxima entrevista, porque a sua perspectiva, então, ela se orienta por uma perspectiva evolucionista, né? Temos outras perspectivas teóricas sobre emoções, né? E cognitivas, sociointeracionistas, fenomenológicas, etc. Exatamente. Então, nós podíamos explorar isso em uma outra entrevista sobre as emoções. Fico à sua disposição. Encerramos, então, a entrevista com o professor Dr. Freitas Magalhães, da Universidade Fernando Pessoa, do Porto, Portugal. Eu sou Sandra Madureira e nós vamos dar uma continuidade a essa conversa sobre um assunto tão interessante como esse, que é a expressão facial das emoções. Muito obrigada. Obrigada pela sua face.